Prezados amigos, a temporada da saúde tem sido a forma que o Departamento de Saúde e Temperança da Igreja Adventista de Lisboa encontrou para ultrapassar as dificuldades dos tempos presentes e fazer chegar até vós uma mensagem de saúde preventiva. As duas temporadas que já foram publicadas nos meios ao nosso dispor resultaram do empenhamento de vários médicos que se disponibilizaram através de um elevado sentido de missão e que, com as dificuldades que todos temos com os meios audiovisuais, conseguiram fazer chegar até nós palavras de incentivo e esperança para a nossa vida prática diária. Nós não queremos ter mais saúde para viver mais tempo só por si. Queremos ter mais saúde para poder servir a Deus nas melhores condições. Temos que reconhecer que neste campo o maior desafio é, sem dúvida, o domínio da nossa vontade. Só depois de superar esta barreira estaremos habilitados a servi-lo nas condições que Ele quer para cada um de nós. Sabemos que não é dos fortes a vitória nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros. Isto é o que nos diz aquele hino que é baseado nas palavras do homem mais sábio de que já houve memória. Por isso, pequenos hábitos diários conduzem a grandes vitórias quando somados no fim de uma vida inteira de obediência. Dizem que a máquina humana está programada para durar 120 anos se tratarmos bem dela. Na Bíblia é-nos dito que a nossa vida são 70 anos e que mais que isso se transforma em canseira. Uma coisa é certa, as últimas evidências científicas apontam para uma originalidade cada vez mais evidente de cada ser humano. Não há isso de sermos todos iguais. Somos todos filhos de Deus, isso sim, mas somos todos diferentes uns dos outros. A genética tem mostrado essa evidência com a maior clareza. E apesar de muitas doenças terem, segundo ainda julgamos, uma origem genética, cada um de nós pode e deve alterar o seu percurso através do expossoma. E o que é isto? Este conceito surgiu em 2005 e foi desenvolvido por um senhor chamado Wild e compreende a totalidade das exposições humanas durante toda a vida, desde o momento da concepção até à morte, ou seja, a influência do ambiente, da dieta e dos comportamentos ao longo da nossa vida. Então, como é que nós podemos viver muitos anos? O nosso irmão Alejandro Bulhon, no dia 3 de novembro deste ano, fez chegar até nós, através das meditações matinais, uma história verdadeira que exemplifica bem este desejo da humanidade. Trata-se da história do Sérgio, que certo dia saiu disparado do consultório do seu médico, desesperado, e foi a correr para a praia. Sentou-se na areia a olhar para o mar. Parecia que já se sentia morto, mas afinal ainda estava vivo. Conseguia lembrar-se de grande parte da sua vida, uma vida desregrada, uma condescendência constante com os seus desejos e vontades, uma liberdade sem rédeas. E naquele dia o médico tinha dito apenas isto: o senhor tem SIDA. Sabemos que esta vida é uma vida de dor. O sofrimento e a morte não são exclusivos de pessoas que tenham rejeitado os conselhos de Deus. Os justos também ficam doentes, os justos também morrem. Mas muitas vezes a doença é consequência da quebra das leis da própria natureza. O pulmão, por exemplo, foi feito para receber oxigênio e não fumo do tabaco ou de outros. Também não há corpo que resista à ingestão excessiva e continuada de bebidas alcoólicas, bebidas exageradamente doces ou outros vícios estimulantes. É como se puséssemos, por exemplo, gasóleo num carro que anda a gasolina, ou vice-versa. Nada pode funcionar bem se desobedecermos às indicações do fabricante. O pensamento da meditação que falámos vem em Provérbios 4:10 e podemos ler. Diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Notam a nuance? O versículo não diz te multiplicarei, diz se te multiplicarão. Porquê? Talvez porque, apesar da vida pertencer a Deus, a qualidade e a duração da mesma podem, em certa medida, depender da obediência aos princípios que foram estabelecidos por Ele. Por isso, em vez de açúcar, álcool ou outras drogas, vamos dar água à nossa máquina. Em vez dos nutrientes que nos provoquem, por exemplo, inchaço, intolerância, azia, putrefacção, inflamação ou insónia, vamos dar ao nosso corpo nutrientes saudáveis, fortes, bem combinados e a horas certas. Em vez de ambientes poluídos, como o das cidades, hábitos destrutivos, como o tabaco ou outros, vamos dar aos nossos pulmões o ar puro do campo, da floresta ou do mar. Em vez de estarmos constantemente sentados ou encostados, vamos dar uso aos nossos ossos, músculos e articulações, sendo pessoas ativas
e prestáveis. Em vez de ficarmos dentro de casa, fechados, vamos para o exterior usufruir do calor e da luz do sol. Em vez de sermos condescendentes com as nossas próprias vontades e tendências, vamos ser temperantes e moderados. E em vez de ficarmos acordados até tarde da noite e depois nos levantarmos, se calhar ainda mais tarde, vamos para a cama cedo e acordemos nas primeiras horas de sol para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Assim, desta forma, de certeza que também não vamos ter dificuldade em confiar nele. Muito obrigada pela vossa atenção e pedimos que estejam atentos à publicação dos próximos vídeos desta temporada da saúde, que é feita especialmente para vós, crendo verdadeiramente que essa é a vontade e orientação do Criador. Um feliz sábado.